Isso. Bom dia, Júlia. Gilbert, bom dia. Gilbert, você já foi meu aluno, Gilbert, anteriormente? Acho que não. Não? É porque esse nome não é estranho. Às vezes, né, tem um nome semelhante, a gente fica... Como a gente não conhece, né? Só conhece agora pelo nome. Pois é, não tá tendo aula presencial. E pelo jeito vai demorar a ter, viu? Vacina para professor e para vocês, vai ser, acredito que é das últimas, né? Pelo jeito, né? Ou você já vacinou? Tem alguma particularidade que você conseguiu vacinar? Infelizmente, quer dizer, ou Felizmente, né? felizmente. É, não. Também ainda não. Não vai demorar. Pessoal, vou projetar aqui a nossa tela e vocês falam para mim se estão visualizando. Ok? Conseguem visualizar? Sim, sim. Tá ok, então. Já falta aí só 2 minutinhos, só retomando aqui, né, o que nós vimos anteriormente, para vocês localizarem aqui comigo. Eu acho que a gente parou por aqui, quando eu falava de retículo cristalino, não foi isso? Falei da formação do cloreto de sódio, comentamos que é um processo exotérmico, libera calor, forma, né? Mostramos aqui a questão da formação dos íons, discutimos a formação dos íons, e eu acho que a gente estava por aqui, que eu tinha falado, eu vou falar da geometria, não foi isso? Mais ou menos? Vocês se lembram ou não? Acho que Lembro exatamente do aqui, retículo cristalino. isso, né? Eu acho que foi aqui, eu até antecipei um pouco, não coloquei aqui, mas acho que estava mais ou menos aqui mesmo. Acho que eu comecei isso. Então vamos lá, vamos retomar aqui, antes de ir lá naquele ponto lá que eu coloquei. Deixa eu ver, falta 1 minutinho só. Eu já retomo aqui nesse ponto. 7 horas, então podemos começar. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar e não entrou ainda. Não. Tá tranquilo. Vamos lá, então. Bom dia quem chegou posteriormente. Nós vamos começar, então, na discussão nossa com relação à formação do composto. Em especial, a gente estava falando de ligações iônicas e falamos da questão as forças atrativas, em especial a força eletrostática. Né? Força eletrostática entre os átomos, né? E aí nós temos aqui uma ideia, né, como que isso se forma, né? Nós temos no caso, cloreto de sódio, nós temos então os cátions, né, os íons positivos, temos os ânions, os íons negativos, que se ligam, né, formando então a ligação entre esse composto, né, entre o ânion e o cátion, uma ligação iônica. Mas esse composto se liga com outro composto e assim vai formando, ó. E esse, por sua vez, né, se liga com outro composto e esse, por sua vez, se liga com outro composto e assim sucessivamente, formando, né, essa figura geométrica, né, por isso que a gente fala retículo cristalino. Se vocês já pegaram um sal de cozinha, que na maior composição é o cloreto de sódio, e tentaram pegar uma partícula menor possível, principalmente o cristalzinho ali, um cristalzinho, tentaram já selecionar esse cristalzinho para você olhar a geometria dele, você vai ver que ele tem mais ou menos essa geometria, né? Que geometria é essa? Nada mais né, do que um cubo. Não é um cubo, geometricamente falando, né? Onde eu tenho, então, ó,
as ligações entre o íon, né, cloreto e o íon sódio, ó, ligações entre o íon cloreto e o sódio, e no vértice desse cubo, eles se organizam de uma forma que tem a atração entre esse composto e esse, entre esse e esse, outra vermelho, este, e assim por diante, fazendo, então, né, a formatação aqui de uma figura geométrica que é um cubo. Por isso, que esses compostos, né, são difíceis, né, de se romperem. Por quê? Porque aqui existe uma atração muito forte eletrostática entre os compostos, ou seja, entre os compostos iônicos. E vão se formando, até eu ter, então, essa estrutura que é o sólido, né? O sólido é proveniente dessa agregação, né, dos íons sódio e cloro e, consequentemente, união entre íon sódio e cloro com outros íons sódio e cloro, e aí eu tenho, finalmente, essa estrutura que a gente conhece, por exemplo, do cloreto de sódio. Então, é uma estrutura cristalina e amorfa. Resultado, né, forma ordenada, como se encontra os átomos num composto iônico ou molecular. No caso aqui, a gente está falando de um composto que? Iônico. Daqui a pouco nós vamos falar do composto molecular. Por enquanto, é composto iônico. Certo? Então, nós temos, no caso dos compostos iônicos, arranjos atômicos aleatórios, né? E que, na verdade, nós temos formações geométricas. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tranquilo aí? No caso do cloreto de sódio, é exatamente isso aqui, tá? E aí, se você pensar, né, na imagem, né, uma micrografia do cloreto de sódio, é mais ou menos isso que a gente vai ver. São os cubinhos, ó, tá vendo? Desenho geométrico. Isso que eu falei, se você tentar selecionar um cristalzinho lá, você vai ver que ele tem esse formato aqui, esse formato cúbico do cristal. Ó, olha as faces do cubo aqui. Não é isso aí? Aí, professor, então, todos os compostos iônicos têm essa geometria? Não, não todos os compostos iônicos têm essa geometria. Aqui ele já trouxe um outro composto iônico. Qual é esse composto iônico? É o dióxido de titânio. Também tem uma geometria, logicamente, aqui eu tenho as faces do cubo, né? 1, 2, 3, 4, lá também atrás. Então, também semelhante, né? Parecida, no caso aqui, com a do cloreto de sódio. Mas eu tenho, né, sólidos cristalinos com formação geométricas diferentes, né? E aí, no caso aqui, ele já trouxe um outro, que é o sulfeto de chumbo, que é um mineral chamado galena. Vocês já ouviram falar, né? Também forma um sólido cristalino, mas também aqui tem uma geometria, ó lá. E assim por diante. Mas, por exemplo, a gente pode ter essa geometria que a gente acabou de apresentar, que é o cubo, mas nós podemos ter geometria na forma de prisma tetragonal, podemos ter geometria bipirâmide, e aí vai, prisma hexagonal, aí vem toda a geometria da matemática aqui, né? A matemática é geometria espacial, né? Bipirâmide, ó, hexagonal. Lembra dessas figuras geométricas? Então, isso aqui tudo são possibilidades de formação de compostos, seja eles iônico ou molecular. A forma como um composto vai se ligar ao outro composto e vai desenvolver, então, essa geometria. E aí nós temos, né, logicamente eu tenho que projetar isso aí, né, em 3 eixos, né, no eixo que ele chamou de Y, poderia ser o X, normalmente a gente chama aqui de X, mas tudo bem. Aqui, né, ele chamou de X e aqui ele chamou de Z, ou seja, né, nós temos aí a forma espacial. E
nós temos, dentro das figuras geométricas, a gente conhece, que acabamos de falar, podemos ter, então, esse sistema de cristalização em cúbico, como eu mostrei, tetragonal, ortorrômbico, hexagonal, romboédrico, monoclínico ou triclínico. E aí, logicamente, dentro da geometria espacial, a gente tem, né, as definições de como são os eixos e os ângulos. No caso do cúbico, né, as faces A é igual a B, que é igual a C, e os ângulos, né, alfa, beta e gama, igual a 90 graus. E aí eu vou ter as oscilações com relação às diferentes faces e com relação aos diferentes ângulos também aqui formados, alfa, né, o beta e o gama, com relação aos três eixos. Bom, mas por que isso, professora? Porque quando eu tenho, então, a formação de um composto, seja ele iônico ou molecular, ele vai formar uma dessas estruturas prováveis. E isso vai definir, inclusive, a questão da resistência dessa substância, com relação à temperatura de fusão, com relação à temperatura de ebulição, com relação ao processo de corrosão. Olha aqui, ele trouxe algumas imagens, né? Com relação às figuras geométricas, para a gente relembrar, né? O que era uma hexagonal, o que é uma hexagonal compacta, o que é um sistema tetragonal. Aí a gente tem que pegar lá a parte de matemática, geometria espacial e dar uma olhada. Mas, enfim, trazendo, então, as faces diferentes, o que eu tenho aqui, né, de possibilidades com relação às angulações. Deixa eu só ampliar um pouquinho isso aqui. Não sei se eu consigo, acho que eu não consigo. Consigo. Consegue ver aqui? Dá para ver, professora. Dá para ver. Aí aqui ele trouxe, né, algumas estruturas cristalinas para alguns metais. Por exemplo, uma liga de alumínio, né? Então o metal nosso é alumínio, só alumínio. Eu tenho uma estrutura cristalina, né, CFC, e que eu tenho que o raio em nanômetros por volta de 0,14, e aqui é algo importantíssimo. Ele disse que a valência mais comum, nesse caso dessa estrutura cristalina, é 3+. E aí ele trouxe a temperatura de fusão, por volta de quanto? 660 graus Celsius. Bom, o que é mesmo valência, que nós já comentamos até o presente momento, o que seria valência? Como, professora, perdão? O que seria valência? É a última camada ali. Então, né? Por enquanto a gente está definindo dessa forma, que a valência é quando eu faço a distribuição eletrônica e aí ela está relacionada com a última camada distribuída. É isso? Isso. Mas o que significa uma valência, por exemplo, do alumínio ser 3+? Aí depois ele trouxe o berílio, valência 2+, o cádmio 2+, aí ele trouxe o chumbo, olha lá, o chumbo também 2+, aí deixa eu pegar um outro cara aqui interessante. Deixa eu pegar A aqui quantidade de ligações, que tem? a quantidade de ligações que tem, né, que podem fazer. Mas, por exemplo, o lítio, ó, valência 1+, né? Ou o nióbio. Nióbio é o cara, né? O Brasil é um grande produtor de nióbio, né? Ó, 5+. Silício, né? No caso da formação do cristal diamante, 4+. E é o zinco, 2+. Aí, professora, mas cada átomo, né? Ou cada átomo de cada elemento químico pode ter sua forma iônica e adquirir uma valência. Mas, por exemplo, a gente fala assim, ó, verdinho, não dá para ver não, né? Ferro, a gente tem ferro 2+, e a gente tem ferro 3+. Outro elemento aqui que é muito comum, a gente tem, por exemplo, crômio 3+,
e crômio 6+. Arsênio é um outro cara aqui comum, a gente tem ele 3+, e tem o arsênio 5+, e assim por diante. A gente tem o elemento tendo diferentes valências. Ele pode adquirir diferentes valências. Por quê? Depende da estrutura do cristal, da forma como ele está formando uma figura geométrica. Ele vai ter uma possibilidade de ligação diferente. Então, eu posso ter um sistema cúbico isométrico e um sistema tetragonal e assim por diante. E isso vai diferenciar, inclusive, a distância com relação às faces. Por exemplo, aqui A é igual a A, que é igual a A. Aqui já A é diferente de C. Então, eu tenho uma face A igual a A, mas aqui é diferente de C. E assim por diante. Então, eu posso ter essas diferentes possibilidades aqui com relação aos eixos, com relação aos ângulos, e, logicamente, eu vou ter um cristal diferente. E isso vai definir as ligações químicas possíveis que ele vai fazer. E essa carga localizada, 3+, no caso do alumínio, no caso do berílio 2+, ela pode oscilar, dependendo das necessidades. Lógico que tem determinados elementos que ele faz uma estrutura só. Ele não tem essa oscilação. Outros vai ocorrer, né, essas mudanças aqui. E eu tenho essas cargas aqui. E isso aqui é primordial. Porque quando eu estou falando, por exemplo, de um ferro 2+, é espécies químicas distintas. Quando eu estou falando de um ferro 3+, é outra característica. Então, numa estrutura metálica que eu tenho, se eu tiver o ferro que vai passar para o estado de oxidação 2+, ele vai me dar um produto. Se eu tenho um ferro que vai passar para o estado de oxidação 3+, ele vai me dar uma outra característica de resistência. Por causa de quê? Da estrutura a qual ele está formado. E, logicamente, isso vai variar o quê? O ângulo, né? No caso aqui, o ângulo atômico não, mas o ângulo entre a estrutura, na geometria, que ele não trouxe, né? Que é o ângulo atômico. E, consequentemente, vou ter variações também no que? Na temperatura de fusão. Que a temperatura de fusão, ela está relacionada com isso aqui, ó. Com as possibilidades que eu tenho, logicamente, eu vou voltar aqui, está mais claro, de romper essas estruturas. Essa ligação entre, né, uma face e outra face do cristal. Quando eu rompo isso, eu vou distanciar o composto, se for iônico. Se for um composto molecular, ou seja, formado por ligação covalente, eu vou distanciar a molécula. E o distanciamento da molécula muda o estágio de agregação. Ele sai da condição de sólido ou de líquido e passa para gasoso. Depende, né, da agitação das moléculas. Então, são coisas extremamente importantes, né? A geometria da molécula assumida frente à valência que ela tem, né? Dependendo da geometria, vai definir a valência e a temperatura de fusão. Ok, pessoal? Claro ou não? Então, aqui eu trouxe alguns sólidos iônicos, né? Esse aqui eu já tinha falado. Esse aqui também está exatamente lá. E aí vamos voltar aqui um pouquinho nisso aqui. Já tinha, onde eu tinha colocado para vocês? Só voltando aqui um pouquinho. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Me perdi aqui agora, deixa eu voltar aqui. Só reforçando isso aqui, eu não sei se eu falei, mas acho que falei anteriormente, mas só para fechar. Você sabe como é que chama essa representação? Eu acho que eu fiz ela várias vezes aí para vocês, mas não falei o nome. Quando eu represento, assim, o par de elétrons da camada de valência por essas bolinhas, assim,
Eu acho que a senhora não falou sobre, não. Não falei não, mas eu fiz, né? Mas não Você mostrou mesmo. isso, mas eu não falei a nomenclatura, não dei nome à representação, né? Estrutura de Lewis. Lewis, né? Foi um grande, né, químico que contribuiu com vários conceitos da química. E um deles está relacionado à questão das ligações químicas. E ele, né, em 1916, ele inventou uma forma de demonstrar, né, os elétrons de valência. E isso é questão mais que didática, né? Então, por exemplo, se você pegar o flúor e fizer a distribuição do flúor, você vai ver que ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso ele está lá na 17ª coluna da tabela periódica, não é isso? E aqui, o que significa isso aqui? Significa que eu tenho aqui um par de elétrons. Essas duas bolinhas é um par de elétrons, é um orbital completo. Aqui também é um par de elétrons, um orbital completo. Aqui um par de elétrons, um orbital completo. E aqui um orbital o quê? Professora, tipo, esses par de elétrons ele pode ficar em qualquer lugar ou tem que ser exatamente igual esse aí que tá? Igual esse aí. Tem que ser exatamente igual esse aqui. Não pode ficar em qualquer lugar. Tem uma regrinha para. Tem uma regrinha, na verdade, tem uma. Ó, que eu vou agora comentar ela com aqui a relação à repulsão dos pares eletrônicos. Porque esse par de elétrons tem uma repulsão com esse. E esse aqui tem uma repulsão por esse. Por exemplo, pegando um gancho na sua pergunta. Você estudou, ou vocês estudaram, a maioria de vocês, eu acredito, química orgânica, não estudaram? E aí vocês estudaram que o elemento químico carbono, assim, era algo assim, não era? É isso mesmo. Né? Não lembro muito bem, não, mas. E aí o professor lá falou assim, ó, carbono tem um orbital aqui sendo preenchido, e eu tô tremendo, hoje tá difícil. Véia é uma tristeza, né? Mal de Parkinson. E aqui, confere? Era assim? Usava os tracinhos, professor. Essa é uma forma de você representar. Você pode usar a forma também estrutural, que aí era assim que você fazia, ó. Tá na mesma, os dois? Essa aqui é a representação de Lewis, que acabei de fazer, na verdade, só que coloquei os orbitais a mais. Os pinguinhos é a representação de Lewis, ou você representa assim, não é? Mas o ângulo aqui era quanto? 90 graus? Eu não sei, eu acho que não era. Não, não era. Não pode ser esse. Por quê? Deixa eu pegar aqui o desenho bonitinho, que vocês vão entender. Já que eu não estou conseguindo desenhar uma coisa bonitinha. Só um minutinho. Um minutinho só. Um minuto. Já tô. Se a nossa internet aqui permitir. Consegue visualizar? Sim, professora. Olha lá. Olha o que eu tenho aqui. Carbono, hidrogênio, olha lá o carbono, né? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Lá, né, que eu fiz na lousa, eu falei, será que é 90 graus? Não é, né? Nosso amigo falou, não é. Por quê? Qual que é o ângulo? Olha lá, 109
graus e 5 minutos, propriamente dito, né? Aproximadamente. A gente tem aí 109, 28, enfim, mas é por volta de 109 graus. E olha qual é a geometria da molécula, quando eu tenho esse ângulo de 109 graus, né, aproximadamente. Eu tenho uma geometria tetraédrica. Aí, professora, por que não é 90? Quem é maior o ângulo, 109 ou 90? 109. 109. Se fosse o 90, igual eu fiz aqui, então, ó, esse par de elétrons aqui, que é uma ligação, na verdade, aqui eu coloquei um tracinho, né? Que aqui seria o quê? Eu teria um hidrogênio aqui, ainda eu vou falar do carbono mais para frente, mas só já antecipando para explicar isso aqui. Por que eu vou ter 4 ligações, né? Eu teria aqui, então, a distância entre esse par de elétrons e esse outro par de elétrons era quanto? 90 graus. Essa distância de 90 graus é menor do que 109. Então, ela não atende à necessidade da molécula, por quê? Porque esse par de elétrons vai ter repulsão com esse par de elétrons. Par de elétron com par de elétron tem repulsão. Então, você tenta distribuir da forma como eles fiquem mais afastados possível. A forma geométrica que eles vão ficar mais afastados possível é essa, a tetraédrica. Por isso que essa molécula, né, do CH4 assume essa geometria. Então, quando você me perguntou, tem onde colocar ou é aleatoriamente? Não, tem um lugar certo para você colocar. Isso faz toda a diferença. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu acho que eu comentei que a molécula de água, se eu colocasse a molécula de água assim, é um pouquinho mais espesso, acho que melhor. A molécula de água assim, ó, par de hidrogênio, representação de Lewis, estou fazendo aqui, par de hidrogênio e assim. Será que estaria correta? Alguém se lembra disso aqui? Não, a senhora falou que tem um ângulo de 100 e poucos graus lá, né? Então, eu falei isso na aula passada, não falei? Então, porque senão aqui, ó, ela seria, né, eu teria um vetor para cá, não foi isso que eu falei para vocês? E um vetor para cá e se anular. E a molécula seria apolar, e ela não é apolar, ela é polar. Então, ela tem um ângulo aqui por volta de 105 graus. Então, isso aqui não tá agora. Então, a forma como eu coloco isso é primordial. E aí, eu tenho que lembrar que esse par de elétrons tem repulsão com esse par de elétrons, que tem repulsão com esse par de elétrons, que tem repulsão com esse par de elétrons. Então, como isso vai se distribuir é a geometria do composto. No caso, esse composto aqui é um composto iônico. Está ligando o flúor com o magnésio. O magnésio, apesar... Isso aqui é algo interessante. Alguém já fez a distribuição eletrônica do magnésio? Ainda não, professor. Vamos fazer a distribuição dele aqui, só para a gente recordar? Ó, um S, 2 S, 2 P, 3 S. Dois, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Essa é a distribuição. Última camada, camada de valência do magnésio. O orbital. Está com quantos elétrons? Tá completo, tá com 2. Tá tranquilo a vida dele? Tá. Tá tranquilo. Mas se eu coloco ele naquelas condições de retirar o par de elétrons, lógico que eu vou ter que ter aqui uma energia para que eu possa fazer isso, ele pode sim ajudar o flúor, dependendo daquelas condições de distância, de polarização, isso pode acontecer. É igual aos gases nobres também. E isso acontece por quê? Porque eu tenho flúor
que está com o orbital aqui incompleto, numa condição instável. Então, se o magnésio retirar os 2 elétrons dele, ele também não fica numa condição instável, porque a última camada dele passa a ser a segunda. E ela também está completa. Então, pode acontecer do magnésio ligar com flúor? Pode. Forma o fluoreto de magnésio, inclusive, que é um sal, que é um composto estável. Então, ele está numa condição estável, mas ele pode fornecer esses 2 elétrons para o flúor, dependendo daquelas características que nós já falamos, né? Que eu tenho que fornecer energia para poder arrancar esses elétrons aí, eu tenho que fornecer uma energia maior, por exemplo. E ele vai, então, estabilizar o flúor, mas ele também vai ficar numa condição estável. Então, ligações acontecem quando ela é favorável para os 2 elementos ligantes. Bom, e essa forma que está aqui, que eu já havia mostrado, mas não havia comentado a nomenclatura, a gente fala que é a estrutura de Lewis. Tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professora. Algumas propriedades dos compostos iônicos, aí eu acho que vale a pena, né? A gente já mostrou isso lá anteriormente, né? Que são sólidos em condições ambientais, é coerente por causa do quê? Da força eletrostática. Pontos de fusão e ebulição relativamente alto, exatamente por causa dessa força, né, para romper. São condutores de eletricidade. Mas, se eu pegar um cristalzinho de sódio, ou pegar o sal de cozinha, colocar um polo negativo nele lá e um polo positivo, ele vai conduzir eletricidade? Se tiver seco, não. Se tiver seco, não. Eu vou ter que hidratar ele, ou seja, solvatar ele, ou então vou ter que fundir. Né, que aí eu vou usar uma alta temperatura. E estão solúveis em água. Por que eles são solúveis em água? A maioria dos compostos iônicos são solúveis em água. Que água é um sorvete universal. Porque a água é uma substância polar, apesar de ser um composto molecular. Mas ela tem uma polarização. Ela tem uma densidade de carga negativa no oxigênio e uma densidade de carga positiva no hidrogênio. Por isso, eu tenho um vetor resultante com aquela angulação de 105 graus diferente de zero. Então, consequentemente, é uma substância polar. Então, semelhante dissolve semelhante. E os compostos iônicos são polarizados. Tem uma carga positiva e uma carga negativa. Então, vão ser solúveis em água. Por isso que a maioria, por exemplo, de compostos de medicamentos que são solubilizados, né, o solvente universal, a água, como você falou, estão em meio aquoso, eles são na forma de sais. Né? Sempre é um sulfato, é um cloreto, é um carbonato do elemento químico que nós queremos tomar, né, que nós precisamos ingerir. Entendeu? Você vai tomar um cálcio, você está precisando de cálcio, você vai ver lá que você vai ter o cálcio na forma de carbonato de cálcio, não é muito indicado, mas você tem o citrato de cálcio, que é o mais absorvido no nosso organismo. O citrato de cálcio é um sal orgânico que tem cálcio. Tá certo? Bom, e aqui ele tem, então, né, exatamente o que nós falamos, compostos iônicos, a energia de rede, que é exatamente aquela energia necessária para romper a estrutura, e a temperatura de fusão, tá? E aí, olha lá, eu citei o exemplo desse cara aqui, o magnésio, né? O magnésio é o cara, ó. Ele está estável, mas ele forma a ligação. Agora, para você romper isso aí, né? Olha a temperatura que eu preciso. São temperaturas extremamente o quê? Elevadas. Para romper esse retículo cristalino, tá? E tudo isso está relacionado, né? Com essa questão das ligações. Vou voltar aqui um pouquinho. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professora. Vamos voltar aqui um pouquinho. E o artigo? Vocês estão lendo o artigo? Já conseguiram chegar em que parte? A lei a gente já leu, né? Agora entender de fato, a gente está trabalhando nessa parte. Então hoje a gente vai passar uma atividade que vocês vão começar a entender. Vai ver onde eu parei. Eu falei de ligações iônicas com vocês, não foi? No artigo?
Ué, cadê a outra parte do artigo? Sim, é sobre ligações iônicas. Já falamos, né? Paramos lá na ligação iônica. Cadê meu artigo? Onde a gente parou, eu não lembro, não. É porque eu vou trabalhando com uma turma com outra e eu acabo me perdendo, né? Mas eu acho que eu acredito que eu cheguei aqui, falei de potencial de ionização, falando do retículo cristalino, e por isso eu fui ali explicar agora. Agora eu vou projetar aqui. Eu acho que a gente falou aqui, ó. Deixa eu só puxar minha mãozinha aqui. Falamos aqui da potencial de ionização, da afinidade eletrônica, mostramos a equação, né, que relaciona a energia eletrostática, e aí acho que paramos aqui. Acho que foi mesmo, professor. Eu li aí, acho que até a finalização aí da conclusão da ligação iônica. Isso, e aí a gente voltou lá agora nos desenhos para mostrar isso. Agora vamos aqui retomar aqui. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Consegue visualizar? Quando eu faço essa projeção? Sim. Aumentou o zoom, ficou melhor que isso. Aumentar mais? Não, sim, tá bom. Com esse zoom já ficou bom para leitura. Já? Deixa eu só apagar aqui. Eu vou riscando, né? Cada turma eu risco, aí depois eu tenho que riscar de novo. Professor é uma tristeza, né? Repete o mesmo conteúdo quantas vezes. Ó, vamos voltar aqui. Aqui. Deixa eu marcar aqui. Pegar minha canetinha. Vamos falar de ligação covalente. Até aqui, por enquanto, para a gente pensar um pouquinho. E eu vou pedir alguém aí para fazer a leitura. Consegue visualizar ou quer que dá um zoom maior? Tá de boa, professor. Tá? Você consegue ler para nós, por favor? Quer que eu leia, professor? Isso, por favor. Ligação covalente. Foi visto para o caso da ligação iônica que a ligação química pode ser considerada como uma interação eletrostática entre dois íons. No entanto, certamente, este não é o caso das moléculas diatômicas como O2, N2, F2 e H2. Neste caso, os dois átomos competem igualmente pelos elétrons. Isso, A química quântica mostra que a distribuição da função de onda destes elétrons implica na probabilidade igual de se encontrar o elétron, tanto em um átomo quanto no outro. Isso, até que tá bom. Então, vamos pensar. Opa, né? Gás oxigênio, fundamental para a nossa respiração. É o bambambam da história. Formado por dois átomos do mesmo elemento químico. Então, é aquela história. Eu tenho o oxigênio. Eu tenho o par de elétrons. Estou fazendo a representação de Lewis, nós acabamos de ver lá. E o elétron aqui desemparelhado e o elétron aqui desemparelhado. Consequentemente, esse elétron une com esse elétron. Não é assim? E esse com esse. E aí vocês lembram disso dessa forma, ó. Vocês se lembram assim, oxigênio, e aí o professor fazia esses dois tracinhos, forma estrutural. É assim? É assim que vocês se lembram? É isso mesmo. Isso mesmo. Fazia com as setinhas, não fazia com as bolinhas também, não. Fazia com as linhazinhas. Fazia como? Um traçadinho, igual o menino tinha falado aí. Você fazia o oxigênio com oxigênio, e você fazia assim? Não, era com a retinha ali, sabe? Igual tá o segundo exemplo ali. Tá, você fazia assim. É. Tá, porque esse aqui eu nunca vi. Bom, então,
É exatamente isso que ele está falando. Os átomos competem igualmente pelos elétrons. Ou seja, esse elétron é desse oxigênio e esse elétron é desse oxigênio. Mas eles aproximam tal distância, que a gente vai discutir essa distância também, que esse elétron atende tanto esse átomo de oxigênio quanto esse átomo de oxigênio. E da mesma forma com relação ao outro elétron aqui. E nós temos, então, a formação agora de um composto molecular, não mais um composto iônico, porque eu não tive aqui a formação de íons, né? A perda de elétron, né? E nem o ganho de elétrons. Mas como que isso acontece, então, sem perda de elétrons e sem ganho de elétrons? Como é possível? Deixa eu só apagar. Vamos lá de novo. Então, nosso amigo leu até aqui, foi isso? Deste modo, e você vem até aqui agora, até sistema. Pode ser? Para mim ler, professora? Pode ser, pode ser. Deste modo até aonde? Aqui, deste modo, até sistema. Vou marcar aqui, ó. É que eu não tô enxergando. Tá enxergando, não? Deixa eu aumentar, então. Quer que aumenta? Não dá pra ver, porque pra mim tá o negócio aqui na frente. Deste modo, os elétrons são compartilhados pelos dois átomos. Mas quantos elétrons serão compartilhados pelos átomos? Observamos que somente os elétrons de valência, ou seja, aqueles que estão na última camada e, consequentemente, com maior energia, estarão disponíveis para serem transferidos, como uma ligação iônica, ou compartilhados, como uma ligação covalente. Dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência porque a matéria formada apresenta geralmente maior potência de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação a tendências dos elétrons de escaparem do sistema. Então, olha aqui o X da questão. Quando é que uma ligação tem mais caráter covalente do que caráter iônico? Quando eu tiver o quê? Geralmente o quê? Maior potencial de ionização e menor afinidade o quê? Eletrônica. Ou seja, mais estável em relação à tendência dos elétrons de escaparem do sistema. E por que os elétrons de valência têm mais possibilidade de escaparem do sistema? Como, professor? Perdão? Por que quando eu estou falando de ligação química, né, no caso aqui do oxigênio, que a gente mostrou, eu falo que se você fizer a distribuição eletrônica do oxigênio, ele tem 6 elétrons da camada de valência. Ou seja, o que é a camada de valência? Aquela última camada que você faz a distribuição eletrônica. Não é isso? E por que ela tem essa possibilidade aqui de eu mexer nesses 2 elétrons que está na camada de valência? Ele deve ter uma baixa afinidade eletrônica. Porque ele tem o que de especial nesse elétron? Vamos voltar aqui. O que esse elétron tem de especial? Tendência dos elétrons de escaparem do sistema. Por que ele tem essa tendência em escapar do sistema? Essa foi a pergunta. É por causa daquela tendência de encontrar um ponto neutro? Quanto mais próximo do núcleo, o elétron estiver mais próximo do núcleo, qual que é a correlação entre elétrons e prótons? Você atrai pelo núcleo. Atração. Se ele está mais afastado, a camada de valência não é aquela camada que está mais afastada? Sim. Ele tem uma pouca conectividade com o núcleo lá. Então, ele é um elétron que está mais solto, está mais livre.
Se ele tem A mais livre, ele tem tendência em escapar do sistema. Certo? Então, isso é uma particularidade da ligação que covalente. Quando eu falo, esse composto tem mais caráter covalente do que iônico, eu estou pensando exatamente nesta característica aqui. Então, em termos, né, de termodinâmica, o potencial de ionização e a afinidade eletrônica, eu vou puxar minha mãozinha aqui, estão relacionados, o potencial, né, de ionização estão relacionados ao potencial químico e à dureza do sistema. Ou seja, a rigidez e a flexibilidade do sistema, com que eu consigo mexer no sistema. Isso vai de encontro, por exemplo, às características que peguei um sal de cozinha, composto com maior característica o quê? Iônica do que covalente. A rigidez desse sistema é maior ou menor? Do comparado, né? Comparado, por exemplo, vou pegar duas substâncias do dia a dia cotidiano de vocês. O sal de cozinha, que tem mais característica iônica, e o açúcar, a sacarose, que tem mais característica covalente. Quem tem maior rigidez? O açúcar? Você colocou o açúcar na panela e colocou sobre aquecimento. O que acontece com ele? Se ele demora para entrar mudar da forma sólida para a forma líquida. Mas você colocou agora o sal de cozinha na panela. O sal puro demora muito mais. Muito mais, né? Eu nunca tentei, então eu chutei o açúcar porque eu direto derreto, né? E demora pra caramba. Exatamente, você faz, né? A calda, não faz? Você passou ele do estado sólido para o estado líquido. Agora, demora pra caramba. Olha o sal de cozinha, se você colocar lá na sua casa, você não vai atingir a temperatura, mas caso você consiga, né, uma temperatura, você vai passar o material de alumínio que você está utilizando do estado sólido, do estado líquido, e o sal você não vai passar, porque é 800 graus. Então, é a questão da rigidez, da dureza do sistema. Aí, agora sim, vem o que vocês sempre falam, né? E aí a gente vai aqui apagar de novo. E deixa eu marcar. Ó, a chamada, que vocês gostam, todo mundo gosta. E aí a gente vai falar dela, que é uma consequência, não a causa, né? Pode ler, Vitor, para nós. A chamada regra do octeto surge do fato de que quando os átomos doam, recebem ou compartilham elétrons, de tal forma que passam a apresentar configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, eles tornam-se mais estáveis em relação à tendência dos elétrons de escaparem do sistema. Ou seja, o sistema como um todo torna-se mais estável. Então, aqui, ó, a regra do octeto não é uma causa, é uma consequência. Quando eu tenho o quê? A condição de dificultar os elétrons saírem do sistema. Então, consequentemente, quando que eu tenho isso? Quando eu tenho as órbitas completas. Completei a órbita, então eu dificulto essa saída do elétron. Se eu dificulto essa saída do elétron, consequentemente, significa que eu estou numa condição o quê? Mais estável. E com a regra do octeto coincide com isso. Ou seja, para alguns elementos, não são para todos, ter 8 elétrons é uma característica que dá essa estabilidade. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a regra do octeto, né, é igual você ir ao médico, e o médico te dá um remédio para consequência, não te dá um remédio para causa. Eu preciso tratar a causa. Muitas vezes eu tenho que tratar a consequência, eu tenho que descobrir a causa para eu tratar a causa, e não a consequência só. Porque senão você vai continuar tomando remédio eternamente. Não é assim? Então, é mais ou menos isso aqui. A regra do octeto é uma consequência, não é a causa. E a causa é qual? A estabilidade. A estabilidade acontece quando? Quando os elétrons têm mais dificuldade de sair do sistema. E quando que os elétrons têm mais dificuldade de sair do sistema? Quando eles estão
emparelhados. Tem uma menor energia de excitação e, consequentemente, maior Estão mais... estabilidade. E quando está mais próximo do núcleo, né? Igual o menino falou. Logicamente, quando eu estou próximo do núcleo, eu estou emparelhado, na maioria das vezes. Por isso tem essa, logicamente, atração eletrostática e tem ainda essa ligação elétron-elétron. Certo? No sentido de campos eletrostático diferente. É importante isso. Por isso tem essa atração. Ok? Até aí? Tranquilo? Tá claro? Vamos continuar só mais esse pedacinho aqui. E aí a gente vai fazer um outro... Opa, subi muito. Dá para ler, Vitor? Deixa eu só apagar aqui. Começa no como podemos, né? Isso, como Até podemos. onde? Até, ó, deixa eu só... Marca aí. Vou marcar, se eu pegar porque o menuzinho do Teams ficou em cima aqui pra mim, não pega a tela inteira. Mas... Não, dá pra ver, Começa como podemos, né? Isso, vai até orbitais moleculares. Fica dentro da tela que some. Como? Clica dentro da tela, dentro do slide, que some a página. Saiu. Ah, tá, o dele, né? Eu achei que era o meu aqui. Eu acho que o meu tá... Ok. Esse azul aí ou é... Não, é o pretinho. O texto normal, né? Você começa aqui e Uhum. para aqui. Pode ser? Tá. Como podemos compreender a formação de ligação química do ponto de vista da química quântica? Como ficam os orbitais atômicos? Para respondermos essas questões, precisamos compreender que um sistema de muitos elétrons, seja um átomo ou um arranjo deles, é sempre descrito a partir da solução da equação de Schrödinger. Schrödinger. Teve um aluno da engenharia aí, não sei, acho que é da engenharia mecânica, que ele está estudando alemão e aí ele pronuncia corretamente isso aqui, que é alemão, né? Pronúncia de alemão. Esse aqui é o pai da física quântica. Alemão e russo é o jeito de falar mais difícil que tem. Apresentado no artigo de introdução ao conceito de modelagem molecular, essa equação pode ser resolvida por pelo menos 2 métodos bem populares entre os químicos. A TLV, teoria de ligação de valência, ou a TOM, teoria dos orbitais moleculares. Olha aqui. Então, para eu entender, né, compreender um sistema mais complexo, como é que é um sistema mais complexo? Tem o quê? Muitos elétrons envolvidos. Formando o quê? Formando um arranjo de moléculas, ou formando um arranjo, né, no caso de estruturas, de substâncias, eu preciso fazer mão da química quântica. Eu não consigo utilizar, né, ou melhor, química quântica, que ele chama, que na verdade é física, né, é a física quântica, que explica a química. E esse cara, né, lá da física quântica, Schrödinger, né, é o cara, ele tem uma equação que nós não vamos deduzir a equação, nós só vamos pegar termos dessa equação e entendermos como que ele jogou nessa condição de ter muitos elétrons formando um arranjo molecular. Equacionou isso, mas equacionou isso na mecânica tradicional, nós não, na física, né, mecânica, melhor dizendo, nós não conseguiríamos equacionar isso. Mas, quando eu utilizo a física quântica, usando a equação dele, né, Schrödinger, eu consigo, então, entender como eu formo esse arranjo molecular. São 2 teorias, uma chamada TLV, que chama Teoria de Ligação de Valência. Olha o termo bonitinho que apareceu aqui. Qual que é? Valência. Então, vamos entender isso de fato. Por enquanto, vocês falaram para mim que é a última camada que nós distribuímos elétrons. Aí teve hoje um aluno que disse, é a quantidade de ligações que ele faz. Aí eu mostrei, tem o arsênio que tem 3+, 5+, o ferro 2+, o ferro 3+. É a valência dele?
E o que é NOx? Vocês já ouviram esse termo também, NOx? Um termo muito importante na área de vocês. E a teoria dos orbitais moleculares. Opa, hoje eu mostrei aqui, eu falei assim para vocês, ó, vamos ver. Tô lá em cima, né? Aqui, tá aqui. Falei, eu formo aqui, eu tinha um orbital aqui semi-preenchido, tinha um outro orbital semi-preenchido, juntou-se os dois orbitais semi-preenchidos, que era do átomo, e formou um único orbital ligante, um orbital molecular. Da mesma forma aconteceu aqui. Um orbital semi-preenchido com outro orbital semi-preenchido, juntou-se os dois orbitais atômicos e formou-se um orbital molecular ligante. Então, a equação, né, do nosso amigo Schrödinger aplica-se em cima dela e você consegue mostrar por que formou esse orbital molecular. Fisicamente, energeticamente mais viável. Então, são duas teorias que são aplicadas para entender ou aplicar a equação de Schrödinger para explicar os arranjos moleculares formados. Teoria da ligação de valência e teoria do orbital molecular. E aí nós vamos fazer um trabalhinho com vocês agora. Agora sim a gente vai começar, né? Aqui é importante, ó, ele fala que nós aqui, né, os aspectos matemáticos da resolução da equação de Schrödinger, nós não vamos trabalhar, né? Por quê? Porque aí nós precisaríamos de conhecer um pouco mais sobre a física quântica. Então, não é esse o objetivo aqui. Mas o objetivo é entender a aplicação da equação, não a resolução da equação. Quem tiver interesse em aprender a resolução da equação, eu acho interessante, aí vocês têm que pegar um livro de física quântica, por exemplo, tem aquele livro lá do Heisenberg, lá na biblioteca, dessa espessura assim, ó, aí vocês conseguem entender. Tá bom? Bom, então nós temos aqui, ó, o tom, que é a teoria dos orbitais moleculares, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui para facilitar a minha vida. Essa é uma teoria dos orbitais moleculares, tá? Depois, nós temos, continua ela aqui, teoria dos orbitais moleculares. Continua ela aqui, não, aqui, né? E aí nós temos aqui a outra teoria, que é a teoria de ligação de valência, a TLV. Então, a gente vai falar, eu tenho o tom e eu tenho a TLV. E ainda temos... Deixa eu diminuir aqui. Continua aqui a TLV. Continua a TLV aqui. Aí eu mostrei um pouquinho hoje do CH4. Fui lá e mostrei. Já tinha falado da molécula de água. Mas tem toda uma outra história aqui. Geométrica. E aí a gente entra basicamente nessa outra parte aqui, ligação metálica, que é também um raciocínio em cima, né, dessa compreensão da equação aí do nosso amigo da física quântica. E aí eu vou precisar, hoje eu tenho quantos alunos em sala? 23 alunos. Preciso de 3 candidatos. Quem se candidata? Depende. Não, os outros precisam pensar. Quem não se candidatar não precisa pensar que não vai participar, não, que vai. Eu só preciso de 3, e esses 3 é que vão me ajudar. Mas os outros têm que participar. Eu preciso de 3 candidatos. Pode ser por livre, espontânea vontade ou por livre, espontânea pressão. Vamos lá, primeiro eu passo pelo livre, espontânea vontade. Eu vou junto com o Décio aí, então. Tá, então, Vitor, tem mais quem que vai? Eu vou também. Alexandre, eu gosto de gente assim, decidida. Faltando um candidato, qual é o próximo? Cadê uma Que isso, professora? Não falei nada, não. Não, quem que falou que vai? Alexandre? Não, quem foi que falou? É o Vitor e o Décio.
Então o A não Vitor... ser que você tá falando. Não, eu achei que você... o Vitor e o Décio vão? Não, eu também, é que tem 2 Alexandre na turma, professor. Então, o Alexandre com Y, que é ele, tem eu que sou Alexandre com E. É o Alexandre Rosa Carvalho, isso. Então, Me o mata Vitor... essa não, professor. Calma aí. Mas você tá dando... o Alexandre com Y, você vai participar também, hein? Bom, então tem lá Alexandre, Rosa e Vitor. Eu preciso de mais um candidato. Cadê o próximo candidato? Pode ser uma menina. Cadê as mulheres? Tem o quê? Só tem uma menina aqui? Ana Clara? Ó, quase me achará. Cadê você, Ana Clara? Não, tem a Juliana, tem a Janaíne, a Kathleen, é isso? Nicole. Quem é que se candidata? Nossa, saí daqui. Quem é? Pode ser eu, né? Você é a Júlia. Júlia. Muito bem, Júlia. Não falei seu nome, ó, Júlia. Então, desculpa, Júlia, não vi aqui. Então, eu tenho a Júlia, tenho o Vitor e tenho o Alexandre Rosa. Temos 3 temas: ligação metálica, TOM, que é a teoria do orbital molecular, e a TLV, que é a teoria de ligação de valência. Cada um tem que escolher um tema desse. Qual você quer, Vitor? Qual você quer, Alexandre? Qual você quer, Júlia? Qual tema? TLV, que é a teoria de ligação de valência. Dá esse primeiro logo pra mim, vai. Ela é em segundo. Na verdade, o Tom é o primeiro. É fazer tipo uma apresentação, professor, sobre o tema? Nós vamos conversar agora. Entendi. Da hora. Você quer qual? O Tom ou o TLV? Eu vou ficar com o TLV. TLV. Então, Alexandre, tem o Tom e a Júlia tem o Tom e a ligação metálica. Qual que vocês fazem a opção? Ligação metálica. Júlia, ligação metálica. Alexandre ficou com teoria do orbital molecular. Tá isso? Tá bom? Certinho. Bom, são 3 alunos. Sobraram 20. 20 dividido por 3 dá quanto? Dá por volta aí, não vai dar quebrado, né? São 3 grupos. 6, 6, 6, 18, sobrou 2. O grupo do Alexandre e o grupo do Vitor, com eles tem 6, 7, 8. Então, o grupo do Alexandre e o grupo do Vitor pode ficar com 8 alunos, no máximo, contando com vocês, Alexandre, contando com você, Vitor. E no caso do grupo da Júlia, que a ligação metálica é um pouco mais tranquila, Júlia, o grupo seu fica com 7. Ou seja, os outros integrantes que estão aí, os 20 alunos, vocês entenderam, gente? Vocês vão entrar ou no grupo da Júlia, só que no grupo da Júlia só pode entrar 6. Contando com ela, né? Contando com ela. Não, com ela é 7. Certo? No grupo seu, Vitor, pode entrar 7. Contando com você, são 8. No grupo do Alexandre, também da mesma forma. Podem entrar 7. Contando com ele, são 8. Entendeu? Então, vocês aí vão ter que se organizar e procurar o Vitor, procurar o Alexandre e procurar a Júlia. E entrar no grupo deles. Lembrando que a Júlia é ligações metálicas, o Vitor é TLV, teoria da ligação de valência, e o Alexandre é teoria do orbital molecular. Vão entrar no grupo deles. E, olha que beleza, hoje é quarta-feira, né? Assim? Até as 23h59, professor. Exatamente. Amanhã é quinta, feriado, vocês estão de folga. Sexta, vocês têm aula. E sábado, vocês têm aula comigo. Olha que maravilha. Confere? É sábado agora, professor. 4? É dia 4? É isso? Dia 5? Não sei. Dia 5. Vocês têm aula comigo sábado. Top. Certo? Então a apresentação já é esse sábado, já é? Já começamos sábado.
Ah, bom, beleza. Beleza? Tipo, ô, professora, essa apresentação a gente vai fazer slide ou vai ser só falar mesmo? Você pode fazer a opção, aí é uma opção de você. Você pode fazer a opção em fazer um slide, você pode fazer a opção em usar o artigo só para explicar, ou você ainda pode pesquisar outro material e complementar, porque aqui o artigo é bem sucinto, né? Ele Aqui, ó, fala bem por cima, né? então, você quer entender um pouco mais sobre a TLV, com mais detalhes, você pode pesquisar, que você vai achar um material aí muito bom, tá? Então, pessoal, isso é para começar no sábado. A gente vai fazer sábado e quarta-feira essa discussão. Aí a gente fecha ligações químicas. Aqui eu falei só aquela parte básica, introdutória, para tentar nivelar. Agora a gente entra num degrau superior. E aí, esse degrau superior, vocês vão fazer parceria comigo. É ir de volta. Senão fica muito monótono e acaba vocês não ali participando, interagindo. Por isso que eu pedi para vocês esse tempo aí de leitura, esse tempo de leitura. Essa é a nossa primeira avaliação. Ou seja, o Alexandre é o representante do grupo. Não é só ele que vai falar. Cada um tem que ter uma parte, tem que comentar. E a nota é individual. Então, um falou, conseguiu entender ali, fazer a discussão, ótimo, tem uma nota. O outro não fez, não quis muito participar, infelizmente, ele não vai baixar a nota do colega que se esforçou. Não é justo, né? Ô, professora, mas se ficar bem dividido e ficar assim, sei lá, 2 pessoas vão fazer toda a pesquisa e dividir o tema para todo mundo falar certinho e as 2 pessoas não falar, o que você diz disso? Não, mas eu preciso da discussão aqui para eu poder avaliar. Não tem como eu avaliar se você não apresentar. Você entendeu? Então, no momento que você está apresentando que eu vou depois chamar, Kelvin, isso, você vai me responder. Então, é tipo uma discussão, uma interação maior, e isso faz eu perceber, o Kelvin realmente entendeu isso, ou ele não entendeu, mas ele buscou, e aqui ele está tentando, perguntando, entendeu? Então, é essa interação que a gente está precisando ter, porque às vezes essa aula fica muito monótona, né? Fica uma avenida de mão única, e aí o aprendizado de vocês fica limitado. Porque eu só aprendo a partir do momento que eu tenho interação. Então, é uma forma de fazer vocês se interarem e é uma forma de fazer a avaliação. Tá ok? Da agora para frente, a gente já está começando a nivelar, né? Eu trabalhei os conteúdos básicos da química e também mais alguns conteúdos, e aí daí a gente começa a trabalhar nesta formatação. Aí o curso começa a ficar um pouco mais interessante. Tá ok, pessoal? Professora? Sim, Júlia, pode falar. Quanto tempo vai ser a apresentação? Quanto tempo de apresentação? Normalmente, de até uma meia hora, no máximo, aí, porque senão aí a gente não consegue fechar as discussões. Então, por exemplo, no sábado, eu acho que a gente vai conseguir falar sobre o tom, que é o grupo do Alexandre. Ou, na quarta-feira, eu acho que a gente consegue falar TLV e ligações metálicas, porque aí vocês já entraram, já entenderam o processo, e aí fica mais fácil. Se a gente prolongar um pouquinho, na quarta-feira vocês têm aula que hora? Tem aula 8h30. Então aí fica puxado, né? 8h. Eu acredito que a gente consiga fazer sábado e quarta-feira. Quarta-feira é o dia mais puxado pra gente, porque quarta-feira é o dia que a gente tem todas as aulas. Tem